Tá bom. Eu gostaria de conhecer um pouco vocês, né? Para a gente entender aí como é que está esse nosso grupo. A sala foi liberada, já está com quase 250 pessoas. Excelente. Eu gostaria de conhecer um pouquinho, porque é um grupo bastante misto. Então, eu estou com o pessoal do suporte aqui me ajudando, eu vou pedir para vocês responderem aqui no chat. Número 1, se você é mãe de uma autista, tá? Mãe. Número 2, se você é profissional da área, se você trabalha com autismo. Número 3, se você é autista. Já estou vendo vocês responderem, excelente. Ramon, você vai pegando isso para mim, por favor? Bom, meninas, vocês estão no lugar certo. Tanto as mães de autistas, as autistas e os profissionais da área, que incluem nisso os terapeutas, médicos e professores. Vocês chegaram no lugar certo. Eu vou dizer para vocês por quê. A gente hoje vai falar sobre o espectro autista nas meninas, nas mulheres, mas nós também vamos falar do FAA, que é o fenótipo ampliado do autismo. Já já eu explico isso para vocês. A gente vai ter uma boa conversa, um bom bate-papo. É um momento realmente de interação, tá? Eu vou abrir um espaço para vocês fazerem perguntas, tirar dúvidas. Vou deixar, inclusive, vocês abrirem o áudio, câmera, para a gente realmente conversar. Nós estamos num grupo aqui grande. Gente, chegamos a 300 pessoas, mas é um grupo muito querido. São pessoas que realmente estão empenhadas em saber mais sobre o autismo, em sair da escuridão, em dar voz para as autistas, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei aqui. Bom, eu sou a Luciana Xavier, a maioria me conhece. Lá no Instagram eu sou a Neuropsicolux, né? Lux, que todo mundo me pergunta, é de Lu X, Lu Xavier, tá? Porque eu sempre fui chamada de Lu Xavier, então acabou ficando Neuropsicolux. O autismo está na minha vida há muitos anos, há pelo menos 26 anos, né? Quando eu ganhei o primeiro, entre aspas, né? Ganhei o meu primeiro paciente na faculdade, no quarto, quinto ano a gente ganha um paciente. Era um menino, né? Inclusive tem o seu nome, Ramon, do suporte, ele se chamava Ramon, eu nunca mais esqueci, né? Deve se chamar. E ele era nitidamente autista, mas eu tinha tido uma aula de autismo. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. 5 anos de faculdade, eu tive uma aula. Mas nessa aula, a mosca me picou e eu me interessei pelo assunto e fui conversar com a professora, era uma professora na época, uma sumidade, e ela disse para mim, Lu, todo mundo me chama de Lu, né? Se você tem interesse, eu quero que você leia um livro chamado Dibs em Busca de Si Mesmo. E eu fui atrás desse livro, uma orientação super psicanalítica, não tinha nada de aba naquela época. Bom, ali começa a minha história com autismo, quando eu, na supervisão, pergunto para um dos supervisores, um professor-chefe da cadeira, uma sumidade, eu digo para ele, fulano de tal, né? O que mais eu posso fazer com o Ramon? Eu não estou conseguindo acessar ele, eu não consigo brincar com ele. E, surpreendentemente, ele me diz assim, sabe aquela cartilha que eu pedi para vocês xerocarem? Era uma cartilha da APAE. Você pode usar aquela cartilha. Cada sessão você faz um jogo, uma atividade daquela cartilha. Então, ali, tá, em 1991, começou o meu estudo e o meu trabalho com autismo. A partir dali, eu recebi muitos pacientes autistas, né? E recentemente, já da década de 2000 para cá, né? Então, aí já tem mais ou menos uns 22 anos, já é mais recente, na minha opinião, eu descobri a minha síndrome da boazinha. E aí isso foi muito marcante para mim, né? Em terapia, eu descobri que eu tinha síndrome da boazinha, que eu não sabia dizer não, que eu não sabia me impor, que eu tinha medo de discordar das pessoas, que eu tinha medo de conflitos, de discussão, que eu teria que argumentar e a pessoa iria ficar chateada comigo, e eu não quero chatear ninguém, eu não quero decepcionar ninguém. E a partir daí eu comecei um estudo muito grande com síndrome da boazinha.
E quando eu comecei a trabalhar com as autistas mulheres, que não existe acaso, não existe coincidência, chegaram muitas pessoas para mim com diagnósticos de depressão, de bipolaridade, de borderline, e que eu olhava e falava, caraca, ela tem autismo, como é que nunca ninguém viu isso? Então, aí começou esse meu movimento, junto a médicos, a congressos, palestras aqui dentro da clínica, palestras pelo país, falando mais sobre isso. Então, como eu recebo muitas autistas, eu tenho o privilégio de escutar muitas autistas. E eu aprendi muito com elas. E eu consegui fazer um paralelo com a síndrome da boazinha, que isso, gente, não existe. Isso é um raciocínio clínico meu. A síndrome da boazinha, ela não é um diagnóstico, ela é um funcionamento de personalidade. Ela não está classificada entre as doenças, patologias, transtornos ou síndromes, tá? E assim nasceu, tá? Bom, como elas chegam para mim com muito sofrimento, a gente tem que fazer muito acolhimento, tem que fazer o diagnóstico correto, eu tenho que batalhar junto com elas, né? Junto aos médicos dos convênios, para que eles laudem essas meninas, né? Essas mulheres. Também comecei a receber algumas que não fechavam diagnóstico. Poxa, não fecha diagnóstico, mas ela tem características. Ela chega aqui com sofrimento psíquico, ela chega aqui precisando de ajuda. Então, não importa se ela não fecha diagnóstico, se ela é uma FAA, fenótipo ampliado do autismo, ela precisa de avaliação, de diagnóstico, de tratamento e de acolhimento correto, de apoio da família, tá? Nesse tempo, né, eu devo muito isso a Cacá, do autistólogo. Se ela estiver aqui, eu gostaria de ver a Cacá. Eu fiz o diagnóstico da Cacá, fiz a avaliação dela e o diagnóstico dela. E a Cacá, ela se encantou, porque ela falou, eu nunca tinha sido atendida dessa forma, nunca ninguém tinha me aplicado esses testes, eu preciso levar isso para outras pessoas. E aí, foi realmente um sequestro, eu brinco, mas é uma palavra bem verdadeira, gente. Ela desembarcou aqui numa sexta-feira, ela falou, eu vou te sequestrar 2 dias, eu vou te trancar no estúdio, e você vai gravar um curso sobre isso. Nós vamos continuar... Tem alguém sem áudio? Tá tudo bem com o áudio, pessoal? Nós vamos começar a fazer um movimento do autismo em meninas e mulheres adultas. Porque a gente fala muito, obrigada, Jana, a gente fala muito de autismo, né? Eu atendo autismo aqui o tempo todo, a minha equipe atende autismo o tempo todo, nós temos equipes espalhadas por outros estados, e a gente sempre fala muito do autismo em crianças, da intervenção precoce, mas eu tenho uma quantidade muito grande de autistas adolescentes e adultos, o que é um diferencial muito grande do nosso trabalho, porque a maior parte das pessoas atende criança. Nós temos poucas pesquisas, poucas teorias, pouca gente habilitada para fazer terapia em autistas adultos. Por isso que eu cumprimentei a Célia aqui, é um orgulho ter a Célia comigo, porque ela realmente embarcou nessa comigo. A Célia, quando ela começou comigo há muitos anos atrás, ela só atendia TDAH aqui na clínica, né? E, de repente, ela foi embarcando no autismo comigo, tá? Então, eu queria perguntar para vocês uma coisa muito de coração. Se vocês acreditam nesse movimento, se vocês acreditam que a gente precisa falar mais sobre o autismo em mulheres, em meninas, digita um eu aqui para mim. Quem é que acredita que a gente precisa movimentar e falar mais sobre isso? Nossa, quanto eu! Não estou conseguindo ler. Jamila, Doris, Janaína, Cristina. É isso aí, meninas! Que maravilha! Sara, Clara, Priscila, Flávia, Keila, Esther, Ana, Alice, eu! Isso aí, Alice! É um sofrimento. Rúbia está aí, Ingrid, Thaís. Eu vou parar para ler todos os comentários, mas é que, gente, não para de subir. Pessoal, que está dizendo aqui que está sem áudio. Está tudo bem o áudio? Estou aqui para falar. Ah, tá. Já foi resolvido. Bom, muita gente aí digitando eu. Que maravilha, gente, que eu tenho vocês aqui comigo. É uma troca. Vocês têm a mim, eu tenho vocês. Me ajudem nas redes sociais, compartilhem.
os posts que a gente coloca vão passando para o pessoal, para que a gente realmente fale mais sobre isso. Pessoal, sabe o que eu quero saber também? Tem muita gente, principalmente aqui dentro da clínica, isso acontece demais. As pessoas trazem o filho para avaliação, trazem a filha para avaliação e se identificam com o TEA, se identificam com as características do transtorno do espectro autista. Tem alguém aqui que aconteceu isso, que está em investigação, que está buscando depois do diagnóstico dos filhos? Tá. Uhum. QIs altos, sofrimento, exatamente. A gente pensa que altas habilidades, nossa, é um presentão, né? É um presentão, mas é um pacote bem completo, né? Maridos que se identificaram, essa foi após o diagnóstico da sobrinha, a Cristina ainda está em investigação, estou buscando, após receber um aluno com autismo, daí você se identificou, olha isso. Estou criando coragem para ir atrás do diagnóstico, vem, estamos aqui. O filho de 5 anos foi diagnosticado, ela achava que estava em depressão, também foi diagnosticada, também estão em investigação para altas habilidades além do TEA, muito comum, tá? Tem 3 coisas muito comuns nas meninas: altas habilidades, autismo, síndrome da boazinha. Quando isso não é diagnosticado e cuidado, você encontra uma depressão lá na adolescência e idade adulta, tá? Uma condição super comum, super. A Renata está aí, da Alma que Habita. Vai chorar 3 dias seguidos. Por quê, Renata? Adoro os seus textos, parabéns. Débora já fez o curso inteiro, é maravilhoso. Quero investigar com você. Então, vem, Débora, eu estou te esperando. Vai ser super bem-vinda. A Karine está dizendo que tem uma filha que anda na ponta dos pés, tem algumas estereotipias. O psiquiatra não acredita que pode ser autismo, isso é o que eu mais escuto. Síndrome da boazinha, superidentificação, é exatamente isso. Gente, eu vou abrir, então, para vocês, que vocês vão receber, vão ter acesso hoje a um link exclusivo para o curso. Como já tem algumas meninas aqui comentando, eu tenho um curso completo sobre autismo e elas. Eu gravei junto com a Cacá, tá? Gravei com algumas convidadas super especiais, todas autistas, onde elas dão... Ruth, que eu falei para você com o moranguinho que eu falei para você com... Peraí, fecha o microfone. Eu tenho, então, o curso ele é teórico, né? Vocês vão ter acesso a diversas aulas. Eu vou ler aqui alguns títulos de aulas para vocês. Critérios diagnósticos em mulheres, interesses restritos e comportamentos... Oi. Pessoal, fecha o microfone para mim só por enquanto. Já já a gente abre de novo. Características comuns que não fazem parte do diagnóstico, mas que as meninas apresentam. Então, por exemplo, as dificuldades psicomotoras, são meninas que evitam as aulas de educação física, são meninas que evitam atividades físicas, né? São meninas que caem mais, que têm realmente dificuldades motoras. Isso não está nos critérios diagnósticos do autismo, mas a gente encontra nas meninas, tá bom? Tem até um estudo recente mostrando que elas têm um maior índice de escoliose, que é aquele desvio na coluna, tá? Nós vamos ter uma aula exclusiva sobre dificuldades para o diagnóstico do autismo em mulheres. Ó, a Vanessa falando que a filha dela não gosta de educação física. A Elisânia falando que tem escoliose. Vocês viram que tudo que eu estou falando faz muito sentido. Você faz a investigação online? Prefiro presencial. Se não tiver jeito, a gente faz online. Mas teste de QIs eu não posso fazer online, tá bom? A Elisânia falando que caía muito na infância e ainda cai. A filha dela tem escoliose, ela nunca tinha feito essa ligação. A Catiúcia, que a filha também cai muito, olha isso. Nós vamos ter aula sobre o masking, a camuflagem social. Gente, o preço do masking é altíssimo. A menina, ela tem uma quantidade no cérebro dela maior de neurônios espelho do que os meninos. Então, as meninas, elas conseguem fazer... Pessoal, fecha o áudio para mim.
Ramon, me ajuda com os áudios? As meninas, elas conseguem fazer, elas têm uma capacidade maior de imitação, por conta dessa quantidade maior de neurônios espelho que elas têm. Nessa aula eu explico muito sobre isso. As meninas, elas acabam tendo um cérebro um pouco mais social. Porém, gente, fazer o masking, fazer a camuflagem, tentar ser pertencente a algum grupo, custa muito, mas muito mesmo. Porque você despende uma energia muito a mais do que você despenderia se você estivesse naquele grupo, naquele contexto social, sendo você mesmo, né? Então, o esforço de você prestar atenção, tentar imitar uma menina, tentar entender aquele contexto, um sarcasmo, uma ironia, uma piada, uma segunda intenção, é muito custoso para as meninas, tá? Então, a camuflagem leva elas à fadiga. Então, o que elas relatam para mim? Que elas até conseguiam ou conseguem, né, ir em festas, em boates, danceteria, encontros da faculdade. Porém, no dia seguinte, elas têm uma espécie de ressaca social, né? Elas se sentem extremamente cansadas, elas precisam de um tempo, elas podem ter crises de sobrecarga. Muitas relatam para mim crises de enxaqueca pós-eventos sociais, né? Então, se você pegar lá nos critérios diagnósticos, não tem enxaqueca, tá? Mas é por isso que eu dou essa aula, o que existe fora dos critérios diagnósticos do DSM-5, e que eu vivencio aqui com vocês. Então, é um mapa para quem quer trabalhar com autismo, para quem quer entender o próprio autismo, para quem tem uma filha autista, para professoras. É um mapa, porque eu vou falar para vocês do diagnóstico, como fazer esse diagnóstico, como as características são diferentes, e vou falar para vocês também sobre o tratamento. Esse é o pulo do gato do curso. Muita gente não fala como é o tratamento. E para a gente, olha lá, eu tenho também muita enxaqueca, exatamente. Para a gente tratar autistas, meninas e mulheres, precisa de técnicas adequadas, sim. Tá? Então, a maior parte das adolescentes que eu recebo dizem assim para mim: eu não quero começar terapia, porque eu já fiz e não adiantou nada. As autistas mulheres dizem assim para mim: eu não quero fazer terapia, eu já fiz por 10 anos e não adianta nada. Tá. Muitas dizem assim para mim: eu nunca gostei de terapia, porque a psicóloga ela fica quieta olhando para minha cara. E aí eu não sei o que falar. Claro, ela é uma autista, ela vai ter dificuldade nesse relacional. Tá? Então, nesse curso, eu vou dizer tudo isso para vocês, vou dar todas as dicas. O que é muito importante, gente, que hoje fique muito claro para vocês, é o tema da próxima aula, que é o FAA, né? O fenótipo ampliado do autismo e saúde mental. Quem está aqui nos assistindo, que já passou por um médico, que desvalidou o seu diagnóstico, que não fechou critérios diagnósticos para autismo, saiba que o FAA são essas meninas que estão em volta do transtorno. Então, elas têm timidez, retraimento, dificuldades de comunicação, mas, por exemplo, não tem padrões restritos ou repetitivos. Então, não vai fechar para autismo, tá? Mas isso não elimina essas meninas de cuidado, de tratamento, de muitas vezes até tratamento medicamentoso para as comorbidades que já estão instaladas. Tá? Então, nessa aula sobre saúde mental, eu vou falar muito sobre depressão, sobre ansiedade, um tema que pouca gente fala, autoestima. As autistas, elas crescem se sentindo diferentes. Elas crescem se sentindo não pertencentes. E sabe o que isso machuca? Machuca demais a autoestima. Tá? Como muitas delas têm síndrome da boazinha, elas se tornam muito vulneráveis a relacionamentos tóxicos e manipuladores. Eu recebo uma quantidade enorme de autistas mulheres que vêm de relacionamentos tóxicos e manipuladores, por exemplo, com narcisistas. Tá? Por quê? Porque elas se tornam uma presa muito vulnerável. Ela é ingênua, ela é boazinha, ela não reclama de nada, tudo tá bom para ela fala muito pouco. Né? Então, elas se tornam muito vulneráveis. A Elisânia falando que já passou por muitos relacionamentos tóxicos, que a autoestima é ruim.
Se sentir diferente é horrível, é simplesmente perder a vontade de viver. É exatamente isso. Gabriela tem a síndrome da boazinha. Pessoal, no curso, vocês vão ter acesso à entrevista com uns 6 autistas. Vocês devem conhecer algumas delas. A Dani Freitas, Oi, meninas. fantástica, ela também é mãe de uma criança autista. A Tabata, Tudo bem? também Oi, é Diana. autista. A Violet, do Family On Board, tá? Autista, mãe de uma menina autista. A Bianca, do Sorriso Atípico, uma dentista querida, tem um diagnóstico de autismo. Juliana Caifa é autista e tem 2 filhos autistas. E a Anitta Brito, que é a mãe do Nicolas Brito, né, uma PhD, que é autista, e o Nicolas também é autista. E tem a Cacá, do Autistólogos, que coordena e ajuda e faz todas essas entrevistas e conta muito dela, tá? Bom, quem hoje está aqui comigo nessa aula super especial vai ter, além do privilégio de eu poder tirar as dúvidas de vocês, né? Vai ter também acesso a um grupo VIP, se vocês se matricularem hoje no curso. Já já o Ramon vai liberar aí para vocês as inscrições. Quem fizer a matrícula hoje vai participar de um grupo VIP, onde vão ter aulas assim, mensais comigo, tá? Lives semanais exclusivas, não é no Instagram, não é aberto, é só para quem está no curso, estiver assistindo o curso e tirando dúvidas comigo, tá? Então, só vocês vão ganhar esse presente. Vão ter também um grupo VIP no WhatsApp, só das alunas, alunos do curso, e vocês vão ganhar 2 materiais grátis, 2 e-books meus, porque, como vocês sabem, eu trabalho também com crianças, né? Então, vocês vão receber aí cards de linguagem, são 2 e-books maravilhosos, vocês vão adorar, principalmente para quem é profissional, mãe que quer estimular o filho, a filha, é um material super rico, tá bom? Bom, Ramon, por favor, você libera então o link para esse pessoal, quem fizer, quem comprar hoje, vai ter acesso a esses presentes exclusivos. Olha lá, as inscrições abertas, ele acabou de... Libera o link. Ramon, por favor, você coloca o contato aqui para o pessoal, o WhatsApp da clínica. Ó, 11 9 4 3 4 7 6 8 8 1. O que aconteceu? Pessoal, então, lembrando vocês, autismo em meninas, os critérios diagnósticos podem ser diferentes, tá? A gente nem sempre tem aquele chavão clássico dos meninos, atraso de fala, ausência de fala, dificuldade na fala. Pelo contrário, a gente tem meninas que falam precocemente, mas que têm alterações na fala, na melodia, na velocidade, no tom de voz mais baixo, tá? Então, nem sempre a gente vai ter atraso de fala, mas a gente pode ter o contrário, precocidade de fala e alterações nessa fala. Fala mais baixo. Algumas meninas que não gostam de articular a boca, elas falam praticamente sem articular a boca, como se ela economizasse energia para falar. Tem uma dificuldade muito grande na comunicação social, na interação social, mas elas podem fazer uso de camuflagem e passar despercebidas na infância. Muita gente me diz assim, é o tema de uma aula isso, Lu, por que elas passam despercebidas na infância? Porque elas se misturam aos grandes grupos. Então, todo mundo corre para o escorregador, ela corre também, né? Todo mundo levanta a mão e grita eu, ela levanta a mão e grita eu também. Na adolescência, as demandas começam a ficar maiores, e como ela não recebeu o diagnóstico e o suporte adequado, ela não consegue mais lidar com essas dificuldades. Então, ela acaba se isolando, ela acaba mudando muito de comportamento. Muitas mães me falam isso, ela foi uma criança alegre, mas agora ela mudou muito o comportamento. Uma característica do autismo em meninas na infância é a dificuldade de sorrir. Então, quando elas vão tirar foto, elas dão um sorriso quadradinho, elas não sabem dar um sorriso espontâneo, né? Essa também é uma característica. São meninas com muitos medos, meninas muito inseguras, né?
elas precisam de companhia. Vamos comigo naquela loja, vamos comigo na padaria, pede você, né? Qualquer traquejo social é mais difícil para essas meninas. A Gabriela dizendo que ela sorri exatamente assim, e a Elisânia dizendo que a insegurança é o sobrenome dela, exatamente. Então, na adolescência, elas se isolam mais, e aí começa, gente, a abrir um monte de portas. Para quê? Para as comorbidades, né? Para o adoecimento psicológico. Então, a autoestima vai lá para baixo, a autoconfiança vai lá para baixo, ninguém chama para nada, não se sente bem em tribo nenhuma, não consegue se identificar com tribo nenhuma, com grupo nenhum, né? E aí vem as características de depressão, vem o aumento de ansiedade. A ansiedade muitas vezes está relacionada às dificuldades sociais e à falta de expressão. Como elas não conseguem se expressar bem, elas pensam muito, mas nem sempre elas conseguem transformar isso em fala, então elas se tornam muito ansiosas. As mulheres, as adolescentes que eu atendo, dizem muito isso para mim. Às vezes, eu tenho uma discussão inteirinha na minha cabeça, eu sei exatamente o que eu tenho que falar para a pessoa, mas quando eu chego na cara da pessoa, eu não consigo me defender, eu não consigo dizer nada, e ela consegue inverter o jogo e ela ainda sai como vítima, tá? Muitas relatam isso. Então, é mais aí uma característica que, gente, não está descrita. Da onde que a Lu tirou isso? A Lu tira isso da minha experiência clínica com as autistas. Então, eu vou anotando tudo, eu vou estudando tudo, e juntei e trouxe tudo isso para vocês no curso. Por quê? Porque eu quero realmente que vocês autistas, vocês mães de crianças autistas, mulheres, meninas, tenham voz, que a gente tenha uma adequação, uma edição, uma revisão nos critérios diagnósticos, tá bom? Ramon, você coloca para mim o telefone, tem bastante gente aqui pedindo. Ah, ele está colocando o link das matrículas. Bom, vamos abrir um pouquinho os áudios? Lembrando vocês, falamos sobre critérios diagnósticos do autismo, FAA, né? Então, se ela tem aí dificuldade na comunicação, mas não tem uma dificuldade, por exemplo, como a presença de padrões restritos, de rituais, ela nem sempre vai se enquadrar no diagnóstico de autismo, mas ela é uma FAA. Falei um pouquinho para vocês da importância da gente batalhar por informação, por um diagnóstico correto. Por quê? Porque o diagnóstico correto é garantia de acesso ao tratamento correto. Então, a gente não vai mais ouvir aquelas frases, eu estou há 10 anos de terapia e não cheguei a lugar nenhum. Tá bom? Vamos lá. Vou abrir, então, para as perguntas. Pessoal, as inscrições estão aí, o link. Comecem a fazer para vocês terem acesso ao grupo VIP e às aulas mensais exclusivas comigo, com um grupo fechado. Quem levantou a mão? Não estou conseguindo ver a fila de levantar a mão. O laudo pode ser usado contra alguém autista? Não, Tati, como assim usado contra? O laudo é para te ajudar. Ele lauda que você é uma autista. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, eu prefiro que vocês façam as perguntas por áudio. O que é FAA? FAA, fenótipo ampliado do autismo. São as meninas, mulheres que não cumprem todos os critérios diagnósticos para o autismo. Nós temos, vou dividir em 3 para vocês, na verdade são só 2. Vou dividir porque fica mais didático. Nós temos 3 grandes critérios diagnósticos, tá? Para ter autismo, eu preciso ter um prejuízo na fala, comunicação, linguagem. Isso não quer dizer ausência de fala, atraso de fala. Basta ter um prejuízo na comunicação, fala, linguagem. Eu preciso ter um prejuízo no social. Essa pessoa precisa ter dificuldades na interação, na comunicação com o meio, no brincar dela em grupo, no apresentar trabalhos. Ela tem que me apresentar uma dificuldade no social. E o terceiro grande critério diagnóstico, ela tem que ter a presença de padrões restritos, ou seja, o hiperfoco, apego exagerado a um objeto, brincar sempre de uma determinada maneira, e os comportamentos repetitivos. Apego à rotina, rigidez, dificuldade de mudança, de inflexibilidade, comer pelezinha da boca, comer o canto interno da bochecha, roer unha, balançar as mãos, o balançar de pernas. Muitas autistas mulheres não se dão conta, mas elas têm um balançar de tronco.
Enquanto eu entrevisto, testo elas não percebem, mas elas têm um balançar de tronco, e isso acalma elas, regula, tá? Então, elas precisam ter apresentação desses 3 grandes critérios diagnósticos. Não ter filtro social e dificuldade social? Sim, sim, tá? Então, quando a gente tem algumas pessoas que têm uma pincelada de um pouco desses sintomas, apresentam um pouco de cada coisa, mas não numa intensidade diagnóstica, não preenche o copo do diagnóstico do sintoma, mas elas têm alguma coisa, nós temos a FAA. Nós temos as meninas, as mulheres, que são fenótipo ampliado do autismo. Presta atenção no nome. Ampliado do autismo. Então, o autismo está aqui no centro, com todos os critérios diagnósticos, e nós temos essas pessoas que estão aqui em volta. Elas têm alguma apresentação, tá? Mas elas não fecham critérios diagnósticos. Ah, então não precisa fazer nada? Não, pelo contrário. Elas também precisam de avaliação neuropsicológica, elas também precisam do diagnóstico correto e elas também precisam de suporte, de apoio na escola, na universidade, na vida pessoal, no casamento, orientação à família, terapia. Elas também precisam. Por quê? Porque as FAAs, elas também vão adoecer. Se elas não forem tratadas, sabe quem vai pagar o preço? A saúde mental delas. Entra em depressão, cai a autoestima, se torna improdutiva, pode ter um burnout. Nós temos 2 aulas no curso sobre burnout, tá? Ou seja, o preço é muito alto, tá? Então, precisa de terapia também. Seletividade alimentar também é uma característica? Com certeza, Michele. Então, lembra que eu falei padrões restritos e repetitivos? Então, ela restringe a alimentação e repete sempre o mesmo alimento. Nas meninas, não aparece tanto a seletividade alimentar. De novo, ela é meio mascarada. Mas o que elas trazem para mim? Que elas têm fases de comidas. Então, Luciana, eu tenho fase que eu faço pizzinha todo dia à noite com tomate e mussarela. Tem fase que eu como miojo todo santo dia. Tem fase que eu como ovo com pão todo santo dia. E depois passa, eu enjoo e entro num outro ciclo de mania, tá? Minha filha tem fase de comida, Amanda. Janaína está dizendo que é assim, depois ela enjoa. Exatamente. Então, nem sempre aparece a seletividade alimentar, tá? Raquel dos Santos, abre seu áudio, por favor. Pode fazer sua pergunta. Seletividade alimentar por conta das texturas. Meninas com comportamento de balançar tronco, gesticula com pés e mãos, mas não apresenta prejuízo social. Pode ser uma FAA, tá? Aí tem que investigar, mas pode ser uma FAA. Raquel Santos, que está com a mãozinha levantada, abre para mim o áudio, faz sua pergunta. Fases de café da manhã sempre igual, né, Fernanda? Eu tomo café da manhã igual faz uns 40 anos. Também tenho. É necessário comentar no trabalho, sim, que você é autista. Lucilene é a próxima. Se quiser abrir o seu áudio, nós vamos tocando a fila, tá? Pavor de água na cabeça. Autistas mulheres têm muita coisa com couro cabeludo, gente. Elas odeiam cabelo preso, odeiam pentear cabelo, odeiam lavar cabelo. E muitas, a Violet mesmo me relata muito isso, que ela tem uma hipersensibilidade no couro cabeludo. Ela sempre sentiu muita dor no couro cabeludo, né? Então, essa também é uma característica. É isso aí, vamos repensar se você não tem TEA. Gosto disso, tem gente aí repensando um monte de coisa. Autolesão é uma característica, sim. Mariana Guedes, pode abrir o seu áudio e fazer sua pergunta. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu queria te perguntar como que é tratado o luto com elas? Uhum. No, O luto, tem... tá, da própria pessoa, da autista, Isso, que recebeu o diagnóstico? isso, porque o luto não é uma... Eu sou estudante de psicologia e eu sou alucinada com o tema. E eu estudo muito, e eu não escuto muito sobre isso, sobre o luto em relação ao TEA.
Sim, é interessante, eu amei a sua pergunta. Parabéns por ter aberto aí, ter trazido um assunto tão importante. Ai, obrigada, Você sabe, fico feliz. você é muito inteligente. Você sabe por que que não aparece muito esse tema e nem material sobre isso? Porque, na verdade, são muito poucas meninas, na minha experiência clínica, tá? Vou colocar o que eu tenho aqui, Mari, para você, que passam pelo luto. Pelo contrário, são meninas que se sentem libertas após o diagnóstico. As sessões de devolutiva com meninas, com mulheres, até me emocionam, porque elas me pedem para me abraçar, elas me agradecem, elas falam que vão rezar por mim para o resto da vida, porque é uma libertação mesmo. Então, elas dizem assim para mim, tudo agora fez sentido. Eu não aguentava mais ouvir que eu sou bicho do mato, que o gato comeu minha língua, que eu sou uma menina estranha, que meus irmãos são maravilhosos, são muito simpáticos, mas eu estou sempre atrás da saia da minha mãe, enrolando a roupa. Essa é uma postura muito forte das meninas. Então, elas têm muitas marcas da infância, dos comentários, das dificuldades, do bullying que receberam nas escolas. Então, geralmente, elas não passam pelo luto. Na semana seguinte, eu cruzo com elas na sala de espera, muitas ficam em terapia com a minha equipe, e elas estão outras pessoas. Eu falo, você está mais bonita, você está mais iluminada. Ela fala, porque hoje eu sei quem eu sou. Eu não sou bicho do mato, eu sou autista. Então, eu acho que é por conta disso que a gente acha muito pouco. Eu tenho mais o luto das mães, né? É muito difícil, porque como é a incerteza do futuro, eu não sei se ela vai ficar nível 1, Lu, eu não sei se ela vai falar, não sei como vai ser a vida dela. Então, essas mães, realmente, os pais também, né, passam pelo luto. Tá bom? Ótimo, muito obrigada. Imagina, E também porque tem a negação de aceitar dos pais, né? exatamente. Mas a menina, não, ela não tem a negação, né? Não Porque tem, ela né? vem em busca disso, ela quer saber o que é, né? Mesmo porque muitas dizem assim para mim, tudo bem se eu não for, eu só preciso me entender, eu só preciso ter o tratamento correto, né? Raquel, você ainda está com a mãozinha levantada, você era a primeira da fila. Tô te vendo, Raquel. Abre seu áudio. Não precisa ter timidez, não. Aqui é tudo amigo. Nós estamos batendo papo. Oi, deixa eu Oi, ver se ela Raquel. conseguiu. Eu não Sim, estava agora conseguindo mexer. tá. Referente ao transtorno do sono em criança, que a minha Uhum, filha, depois de 1 ano e 6 meses, ela começou a apresentar muita dificuldade para dormir. uhum, Ela tem sono, mas ela fica muito irritada, ela teve uns terror noturno durante algumas vezes, mas depois parou. Agora está essa dificuldade para dormir. uhum. É muito comum, muito relato, né, o que você coloca das dificuldades de sono. Muitas eu peço realmente avaliação médica, tá? Não vale a pena a gente ficar lutando contra o sono. Vale muito mais a pena você entrar com uma medicação, uma melatonina, uma medicação específica para sono, o médico vai te orientar melhor. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa desse repouso para ele se reestruturar, fazer uma faxina de memórias que ele não precisa e acordar no outro dia disposto a continuar aprendendo. Então, entre benefícios e malefícios, é muito maléfico a menina ter as dificuldades de sono. A gente ainda não sabe quais são essas causas. O que a gente sabe é que o cérebro das meninas autistas, ele é mais hiperexcitado. Elas pensam muito, elas querem muito se comunicar, mas elas não conseguem, então elas não põem tudo para fora que elas querem. Muitas mães de autista relatam assim para mim, na escola ela fica isolada, parada, quieta, não faz nada. Ela chega em casa, ela começa a correr pelo quintal, Luciana, claro, porque ela está com energia, que ela não dispensou na escola por timidez, por dificuldade. Então, o que eu sugiro sempre? Procure um bom médico, medica essa questão do sono, porque aí sim você deixa o cérebro da sua filha aberto para as terapias, para o aprendizado, para ela realmente evoluir, tá bom? Mas tem uma Sim. relação, sim, com o autismo, justamente E por ela, ser um cérebro mais quando hiperexcitado. chega da escola, ela fica muito irritada mesmo. Uhum, Eu acho que é exatamente. o momento que ela extravasa, ela chega e ela fica muito irritada, chorando.
Por quê? Porque são muitos estímulos que ela não conseguiu dar conta. Provavelmente ela chega em sobrecarga em casa. Então, reveja também a possibilidade, Raquel, dela usar um abafador de ruídos, né? Dela ter intervalos na sala de aula, sair um pouquinho para beber uma água, para ficar numa sala silenciosa. É tudo adaptação que a gente precisa ir fazendo e ajudando essas meninas para não chegar na adolescência e na idade adulta doente, tá? A ponto de não conseguir, por exemplo, terminar uma faculdade. Tá bom? Elisânia, você está Tá aí. bom. Beijo, querida. Prazer. Elisânia, que está aí com a mãozinha levantada também. Vamos lá? Olá, boa noite, tudo bem? Noite, tudo bem? Eu queria saber qual a correlação com essa parte da enxaqueca, porque eu fui diagnosticada há 3 meses, eu tenho 32 anos, eu até estava na sua última live no Instagram. Tá. E eu tenho muita dor de cabeça desde a infância, desde que eu tenho 10 anos eu faço tratamento para enxaqueca, só que assim, são tratamentos que eu faço, surte efeito um tempo, depois volta a Amiga, vai cair piorar, esse tablet na tua cabeça. a Põe mesma coisa. embaixo, filha. Eu volto a ter crises de enxaqueca, assim, muito fortes, que duram dias. E, inclusive, meu diagnóstico do TEA foi feito pela minha neurologista. Eu fui em busca de tratar a enxaqueca, mas eu fiquei fazendo justamente esse movimento de tronco que você mencionou há poucos instantes. E por conta disso, ela começou a me fazer várias perguntas e daí ela fechou o meu diagnóstico de TEA. Qual essa correlação de enxaqueca e TEA? Então, de novo, tá? Ah, experiência clínica aqui da Lu, chão de clínica, o que eu escuto das minhas meninas. Existe um preço muito alto para você estar no social, para você dar conta de todas as demandas da sua vida, do seu cotidiano. Por quê? Porque você tem dificuldades, você tem prejuízos, você tem defasagens. Então, você é uma mesa de plástico com as 4 pernas e eu coloco uma caixa muito pesada em cima dessa mesa todo dia. E ela dá uma regada nas 4 pernas da mesa. Está fazendo sentido isso para você? O que acontece? Isso tudo ele tem um custo, um custo, um custo. As meninas autistas, elas também têm uma postura mais rígida. Elas se encolhem mais, elas não querem ser vistas. Isso tudo, você pressiona aqui toda essa parte, né? Da coluna, do pescoço. Então, a gente acredita, eu, doutor Paulo Liberalesso, todas as pessoas que eu converso sobre isso, doutora Débora Kershs, a gente acredita que é uma manifestação de sobrecarga e da rigidez postural que vocês têm. Por isso que o trabalho de uma fisioterapeuta, um RPG, o Pilates, uma fisioterapeuta especializada, eu indico inclusive a doutora Carolina Quedas, no Instagram ela é doutora Carol Quedas, ela tem 400 formações, ela é PhD em tudo que vocês podem imaginar, ela é fantástica, e ela é especialista em fisioterapia, corpo e autismo, tá? Tanto que ela tem um programa que se chama TEA em Movimento. E a Carol é uma das pessoas que concorda muito com essa minha tese, tanto a da escoliose, que eu vejo muitas meninas com escoliose, como com a enxaqueca, tá? E aí o que acontece? Vou te dizer o lado bom. Depois de uma terapia bem conduzida, com atividades para você responder, se conhecer, conhecer os seus limites, conhecer até onde você pode ir, né? A enxaqueca melhora muito. Todas dizem isso para mim. Eu sou outra pessoa depois da terapia, né? Meninas que chegam a ser internadas por causa de enxaqueca, porque começa a vomitar, vomitar, vomitar e vai para o hospital. Você deve ser assim, né? Então, é isso, tá? Essa é a relação. É essa tensão, é esse engolir, é a síndrome da boazinha, você não responder para o outro, você põe um lixo todo para dentro de você, né? Isso vira toxina, que vai virar enxaqueca. É bem isso mesmo. Eu faço acupuntura semanalmente e eu faço bloqueio dos nervos periféricos aqui. Eu tenho que fazer bloqueio anestésico porque isso aqui meu é muito travado. E Tá isso vendo aí? piora muito a enxaqueca. Então agora eu vou procurar um fisioterapeuta fazer um RPG aí. É isso aí. Procura a Carol Obrigada. Quedas, tá? Fala para ela que você estava aqui na aula comigo hoje. A gente vai ter aí novidades também com a Carol Quedas, com a doutora Débora Kershs. Fica comigo, gente, não perde nada. Muito Carlen, obrigada, Lu. nada, um beijo.
Beijo. Yoga também ajuda, isso mesmo. Gostaria de saber sobre o SRS-2, se é válido fazer. Claro, eu aplico pra caramba o SRS-2 aqui na clínica, mas não como instrumento isolado, tá? Nenhum teste pode ser utilizado como instrumento isolado. A gente faz toda uma avaliação neuropsicológica, uma série de testes, instrumentos, baterias, questionários, entrevista com vocês, relatório da escola, e aí sim você tem uma avaliação completa, onde vai mostrar todas as suas forças e todas as suas fraquezas, todos os seus potenciais e as suas dificuldades, tá? Então, não existe avaliação só com SRS-2, ele faz parte de um protocolo de avaliação. Meu protocolo de avaliação é enorme, é super completo, para mostrar como é que esse cérebro funciona. Procrastinação pode ser característica do autismo, do TDAH, pode ser característica do TDAH, tá? Uso de risperidona em meninos de 3 anos, se o médico prescreveu, é porque ela está precisando, né? Risperidona, ela é aí um controlador de comportamento, um regulador de comportamento, de sono, tá? De agressividade, então provavelmente tem que fazer uso, sim. Quem mais está com a mãozinha levantada? A Carlen não me respondeu. Abre seu áudio, Carlen. Olá, 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 boa noite, tudo bem? boa noite. Tudo bem? A minha pergunta é porque, assim, eu tenho uma filha com altas habilidades, mas eu fico atenta, assim, alguma coisa me diz que é dupla excepcionalidade por conta dessas todas as características que você citou do FAA. E aí eu gostaria, assim, de uma sugestão no que eu poderia ficar mais atenta, se existe algo, assim, que seja realmente um fator determinante para ser uma coisa ou outra, ou se só realmente com alguém muito especializado por ser uma coisa mais complexa. Alguém muito especializado, não é qualquer profissional que vai conseguir te fazer esse diagnóstico. Tem profissional que ainda nem sabe da existência do dupla excepcionalidade, tá? Quando você tem uma criança com altas habilidades, pessoal, fecha para mim o microfone. Quando você tem uma criança com altas habilidades, você tem uma criança que tem dificuldades sociais, Carmen. Por quê? Porque ela tem uma cognição intelectual muito alta. Então, não é qualquer coisa no social que atrai essa menina, que ela gosta. Voltou. Não é qualquer coisa. Então, ela vai ter uma dificuldade no social, tá? Porém, as meninas só com altas habilidades, elas não têm um comprometimento na comunicação, fala, linguagem. Elas conseguem se comunicar muito bem, elas conseguem falar muito bem, tá? Elas não têm comprometimento nessa área específica. A melodia dela é normal de fala, a fluência dela de fala é normal, ela articula a boca normalmente para falar, ela não vai ter dificuldade nisso. Outro lugar que ela não vai ter dificuldade, os comportamentos repetitivos e os padrões restritos. Ela pode até ter hiperfoco, pesquisar muito sobre NASA, Harry Potter, porque ela tem altas habilidades, mas ela não tem os padrões repetitivos, tá? Os rituais, as dificuldades com mudança, com inflexibilidade. É um diagnóstico muito tênue, por isso que eu digo que tem que ser uma pessoa especialista, mas é comum eles estarem juntos. Refaz a avaliação da sua filha, tá? Então, porque ela fala muito baixinho e tem umas dificuldades sociais no sentido de querer socializar, mas não saber como. E aí fica, ai mãe, ninguém quer brincar comigo, eu não consigo chegar, preciso da sua ajuda. É o tempo todo assim, bem insegura. Sim. Mas obrigada. Precisamos ver isso, tá? Que faz a avaliação dela, tá me cheirando aí realmente a dupla excepcionalidade. Vamos ver isso, tá? Tá bom, obrigada. Imagina, tem um iPhone aí com a mão levantada, não tem o nome, é o próximo da fila. iPhone de Bruna. Sou eu, acredito que seja eu. Sim, tudo bem? Oi, é Rosana. Oi, Rosana, prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Sobre o curso, eu queria saber como serão as aulas, e quantas aulas por semana, quanto tempo. Tá.
Ramon, se você puder fechar os microfones, a gente abre de quem vai fazer pergunta, tá bom? Porque eu queria muito aproveitar o tempo, falta 5 minutos, pessoal. Vai dar, Fabrícia, fecha o seu microfone, por favor. Ramon, fecha os microfones para mim da sala. Vamos lá. Rosana, as aulas, elas já estão todas gravadas, tá? É numa plataforma. Então, você tem acesso por 1 ano para assistir, rever a aula, para assistir de novo, porque elas já estão ali todas disponíveis. Elas estão todas etiquetadas, então você também pode clicar na aula que você quer assistir. Autismo em meninas pequenas, FAA, Síndrome da Boazinha. E tem as entrevistas com as 6 autistas mulheres, que são entrevistas, elas contam da vida delas, do diagnóstico. A gente aprende com isso e a gente tira ideias também do que fazer. Tem a parte de terapêutica, onde eu ensino um pouco sobre a terapia com as meninas, com as mulheres. Então, o curso está inteirinho disponível. Você entra, você vai ter acesso a ele. E se você fechar a matrícula hoje, você vai ter acesso a esse grupo VIP. Eu vou manter esse grupo comigo, tá? Essas pessoas, essas 480 pessoas que estão aqui comigo, a gente vai ter sempre, uma vez por mês, aulas assim. Tá? Obrigada, viu? Um beijo, prazer. Aline, manda a sua pergunta. Vamos aproveitar esses 4 últimos minutos finais. Aline. Vamos seguir. Fernanda, quer abrir o seu microfone, Fernanda? Helenita já fez a inscrição. Obrigada, Helenita. A gente se vê, então, na próxima aula ao vivo. Já sei que tem uma que vai estar lá comigo. Não tem material impresso, anotem tudo o que vocês puderem, porque é uma riqueza, tá? Isso Alô? não tem ainda material escrito. Aline, pode falar? Oi, é Fernanda, aqui está Oi, aparecendo para Fernanda, mim. seguiu a lista, tá bom. Ah, tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lu. Eu Boa queria noite. fazer 3 perguntas, mas acho que não vai dar, né? Vamos lá, vamos tentar. Você falou da mudança no tom da voz, né? Você falou daquela questão, porque essa parte da comunicação, assim, no meu caso, eu sempre tive essa dúvida, porque eu percebo, tipo assim, eu tenho esse tom de fala normal, mas o timbre da minha voz, ele muda dependendo se é uma situação que me exige, né, Mais. um esforço, seja emocionalmente, seja uma apresentação oral que eu vou fazer de um trabalho, então eu percebo o Nossa, timbre. você levantou uma questão maravilhosa. Parabéns pela observação. Adoro questões inteligentes. Sim, muda conforme o ambiente, muda conforme a exigência. São mulheres que têm uma fala mais infantilizada, parece que elas têm medo de falar e de se colocar. São mulheres que podem imitar facilmente outras pessoas em sotaque. Passa uma semana em Recife e já está falando como as pessoas de Recife, de Pernambuco. Nossa, até arrepiei. É exatamente isso que você está colocando, tá? Eu Elas têm normalmente uma eu fico melodia mais mais rouca, cantada. sabe? Uhum, Eu percebo que eu fico bem mais rouca dependendo da situação. uhum. Exatamente, porque você deve fazer um esforço muito maior, tá? Tem problemas com a troca de turno, né? A Marina, querida aqui da Califórnia, ela está no curso e ela está falando exatamente isso. A Cacá, por exemplo, ela é minha paciente, eu tenho autorização de falar, tá, gente? Não é quebra de ética, não, é que ela me autorizou, eu tenho isso, inclusive, por escrito. Nas sessões, eu tenho que fazer assim para ela. Me espera, Cacá, eu preciso falar. Então, ela fala. No curso também, eu tinha que chutar a mesa dela embaixo da mesa. Às vezes, a gente teve que parar o curso, né? Porque ela não entende qual é a hora dela falar, de eu falar. Você vê, você parou, né? Agora eu vou parar para você falar. Isso é troca de turno. Na brincadeira também existe troca de turno. Eu ponho uma carta, você põe outra. As meninas, elas põem várias, né? Elas querem a brincadeira do jeito delas. Não vamos montar a casinha assim, e tem que ser assim. Elas perdem muito tempo arrumando a brincadeira e acabam não brincando. Elas ficam só organizando e não brincam,
né? Então, gente, tudo isso está no curso, com aulas, mas muito mais completas do que o que a gente fez aqui hoje, né? Eu vou abrir essas lives uma vez por mês, não vou trazer conteúdo, eu vou abrir sentada para escutar vocês, para tirar dúvida. Você pode repetir essa da família? A gente não consegue responder todo mundo, porque nós estamos com quase 500 pessoas na sala. Então, eu não vou conseguir responder todo mundo, tá? Relação de autismo e amígdalas, não conheço. Vou fazer as lives, sim, pode ficar sossegada. Renata fala que só organizava os brinquedos, passa muito tempo organizando a filha. Tem problemas na prosódia, isso também acontece muito, tá? Você que acabou de falar comigo sobre a fala, problemas na prosódia, fala cantada. Elas cantam para falar, elas levam bronca da professora. A professora fala, Mariazinha, para de cantar, faz a sua pergunta, porque elas cantam para falar, né? É intolerante a mudanças bruscas, não pega as coisas fáceis de mudanças, precisa fazer sua avaliação, Ana Cláudia, tem alguns sintomas aí. Pessoal, eu acredito que a gente não consegue mais abrir para perguntas. Fê, eu sei que você tinha mais duas, mas entra no curso e a gente vai se falando uma vez por mês, e no grupo do WhatsApp também, tá? Eu tenho Obrigada. pessoas de suporte. Nada, Fernanda, foi fantástico o seu comentário. Eu tenho algumas pessoas de suporte lá no grupo do WhatsApp que vão responder vocês durante a semana. Eu vou mandar material para vocês, eu vou mandar vídeo exclusivo para vocês no grupo do WhatsApp. A gente vai estar sempre em contato. Então, por favor, façam hoje a inscrição de vocês. O link para a matrícula está aqui no chat, para que a gente tenha acesso a esses dois grupos VIPs, tanto da aula ao vivo, uma vez por mês, como o grupo do WhatsApp, tá? O ideal é fazer a avaliação neuropsicológica com toda certeza, tá bom? Não conheço essas questões de intolerância à lactose e TEA, porém, tem relatos enormes de alergias, intolerância ao glúten, à lactose, mas não é a minha área, tá, gente? Eu sou neuropsicóloga. Já está inscrita, Gisele, que maravilha. Fibromialgia. Eu tenho uma aula sobre isso, hein? Está lá no curso. Tem duas entrevistadas que têm fibromialgia e eu explico o porquê disso, tá? Tem uma relação, sim, com fibromialgia. Assim como a depressão, né, gente? Tem uma relação com fibromialgia também, tá bom? Se não der o resultado na avaliação neuropsicológica, mesmo a gente vendo muitos sintomas, Roberta, você procura outro médico, procura eu como profissional, a minha equipe, porque se tem sintomas, isso tem que aparecer no laudo. Se você não se vê no laudo, tem alguma coisa de errado com o laudo. Todo mundo, quando eu faço devolutiva aqui, Suzana tem fibromialgia e Crohn, tem relação com autismo. Toda vez que eu faço a devolutiva, que eu entrego o laudo para a pessoa, eu pergunto para ela, você está se vendo nesse laudo? Totalmente, Luciana, você está me descrevendo. Então, ok, tá? Então, procura outra avaliação, procura outra opinião. Como marcar comigo, Gisela? Eu acho que o Ramon não colocou o telefone aqui, Ramon, eu estou te pedindo faz tempo. O telefone da clínica é 11 943 47 6881. Eu não estou conseguindo escrever no chat, a minha mensagem não está indo, por isso que eu não escrevi para vocês. Esse telefone, Beatriz colocou, obrigada, minha querida. Esse telefone vocês têm também lá no link, na minha bio, e tem no meu site. Tudo que vocês precisarem tem lá no meu site, neuropsicolux.com.br, tá? Esse WhatsApp, a gente tem 3 atendentes, eu peço um pouco de paciência para vocês, elas vão por ordem, tá, das mensagens, mas pode agendar. Ele colocou agora, obrigada, Ramon. Eu atendo aqui em Santo André, no ABC Paulista, nós temos uma clínica em São Paulo, capital, tem algumas datas no ano, pelo menos 3 a 4 vezes por ano que eu vou para o Rio de Janeiro, e esse ano eu vou viajar por muitos estados e cidades, dando palestra. Então, fiquem ligadas comigo no Instagram, porque tem muita coisa bacana aí. Como eu falei para vocês, o autismo em meninas, eu quero dar voz para vocês, eu quero vocês junto comigo. Divulguem, repassem isso, avisem as amigas. Viu uma coleguinha da escola da sua filha com um comportamento mais retraído, isolada, com timidez excessiva? Ajuda essa pessoa. Olha, eu conheço uma especialista, né? Você, professora, encaminha suas alunas, porque a gente precisa que elas tenham acesso a diagnóstico correto,
tá? Relação do TEA com endometriose, ainda estou estudando, mas muita gente me traz isso, tá? Vamos ver. Bebê de 1 ano e 5 meses é possível diagnóstico? Com certeza. Nós temos aqui na sala ao lado um bebê com 14 meses sendo tratado por nós. Meu paciente é da doutora Débora Kershers, tá? Ramon está colocando aí o celular para vocês. Obrigada, Ramon. Epilepsia tem relação com TEA. Entra no Instagram do Dr. Paulo Liberalesso. Nossa, ele tem uma aula sobre epilepsia e autismo. No caso da sua filha, Fernanda, ela é super extrovertida, precisa ver como é essa extroversão. Eu escuto demais isso. Na verdade, elas são borboletas. Elas borboloteiam ali pelo ambiente, mas elas não mergulham em nenhuma relação, elas não mergulham em nenhum assunto, elas não entram na brincadeira, elas estão sempre ali voando, e isso parece extroversão. Então, deixa eu avaliar essa suposta extroversão, tá bom? O tratamento que a gente usa aqui na clínica é a ABA para crianças, adolescentes e adultos. Todos os nossos tratamentos são ABA. Isso, é tudo superficial. Fê, me traz sua filha para avaliação, tá? Com certeza. Ah, elas demoram muito para fazer a brincadeira. Depois elas nem querem mais brincar. Fez a inscrição. Então é isso. Deixa eu só ver o que o suporte está me passando aqui. Vamos lá, pessoal. Está em Portugal, Fernanda? Eu acabei de avaliar um paciente aí por Portugal, hein? Eu fiz tudo online e uma psicóloga aí de Portugal, minha parceira, fez a parte presencial. Eu dou jeito para tudo. Entra no WhatsApp, Fernanda. Mas agora eu quero que vocês entrem, tá? Nesse link, ó lá. Hotmart, matrículas, autismo e elas. Ele está colocando ali direto o link para vocês. Inscrições abertas. Quem entrar hoje, nós estamos aqui em 400 pessoas, já saiu algumas pessoas, vai ter acesso a esse curso completíssimo. Vocês viram os tópicos das aulas. Critérios diagnósticos para as meninas, interesse restrito, comportamentos repetitivos, o brincar das meninas autistas, características comuns que não estão no DSM-5, mas eu vejo aqui na clínica, saúde mental, camuflagem social, síndrome da boazinha, burnout e as entrevistas incríveis com Dani Freitas, Tabata, Violet, Bianca, Juliana Caifa e Anita Brito. E a Cacá do Autostólogos, tá? Faça a sua inscrição hoje, garanta esse seu prêmio de fazer parte desse grupo VIP, da gente poder se falar no WhatsApp, muito mais do que eu falo no Instagram com vocês, a gente poder ter um encontro mensal, vai ser maravilhoso estar com vocês uma vez por mês, acesso a 2 materiais gratuitos meus, 2 e-books, materiais gráficos, tá? Então, não esqueçam, tá aqui de novo. Elisânia, obrigada, pessoal que está falando que foi maravilhoso. Ah, eu quero ir para Salvador. Nós estamos agitando aí alguma coisa para Salvador. Janaína está dizendo para procurar a Lu. Janaína, foi uma graça, o seu diagnóstico foi realmente libertador. Olha lá, tá vendo como não tem o luto nelas? Janaína foi minha paciente, ela está dizendo, é libertador. Atenciosa, observadora e simpática. Obrigada, Janaína, você que é uma graça. Vou para São Luís, vou para Camboriú, é só vocês me chamarem que eu vou. O acesso, 12 meses. Vocês têm 1 ano para assistir o curso, tá? Ele é um curso assim, o que vocês viram aqui hoje. Eu vou conversando com vocês e vou ensinando. Se você é profissional da área, é mãe, é autista, é professora, esse curso é para você. Terapeutas, médicos, professores, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagoga. Vem que vocês vão aprender muitos. Catita, o seu diagnóstico foi nascer de novo. Todo mundo fala isso para mim, que comemora 2 datas de aniversário. É um curso livre, Alice, todo mundo pode acessar, tá? Marina já marcou comigo, Marina, que maravilha. Em abril você está aqui no Brasil, te espero. A gente se viu na Califórnia, em abril a gente se vê aqui no Brasil. Cristina, imagine, eu que agradeço vocês, aprendo demais com vocês. A depressão e a ansiedade dificultam o diagnóstico do autismo. Ela é uma nuvem, tá? É uma nuvem, como nuvem pesada de chuva. Então, fica tudo tão fechado que nem sempre o profissional consegue entrar aqui no diagnóstico de núcleo ou de base. A gente tem que quebrar essa nuvem, mergulhar bem fundo para fazer o diagnóstico dessas meninas. O diagnóstico final é com psiquiatra ou neurologista. Você vai levar a minha avaliação, a pasta com todos os resultados, e o psiquiatra e o neurologista vão colocar o CID para você, tá? Que a gente chama de te laudar, tá bom? Pessoal, a bipolaridade pode camuflar, sim, tanto é que a maioria vem com diagnóstico de bipolaridade. Ah, ela é bipolar, ela entra em fase de mania e depressão.
Ela pode até ter a bipolaridade como comorbidade, mas o diagnóstico de base, muitas vezes, é o autismo, tá bom? FAA tem CID? Não, FAA não tem CID. Quer dizer, vou pesquisar isso para você. A maioria dos médicos está colocando, está fazendo laudo sim de FAA, porque é uma condição que exige tratamento, tá bom? Borderline também, chega muitas com característica de borderline, tá? Até aí a artrite reumatoide tem relação assim como a fibromialgia. Vou fazer uma live com a Carol Quedas, ela vai falar bastante sobre isso. Janaína, minha paciente, era diagnosticada como border, olha ela escrevendo aqui, ela chegou para mim como border, e ela é autista, com 100% de certeza, né, Janaína? É isso, pessoal, um beijo grande para vocês, obrigada pela participação de todo mundo, link para as inscrições para a matrícula tá aí. Quem já entrou no curso, vejo vocês daqui a um mês. Vai ser um prazer. Juro que eu vou entrar de boca fechada. Só vou responder pergunta de vocês. Tá bom? Beijo no coração. Uma excelente noite. Fiquem com Deus. A gente se vê no Instagram, no grupo VIP do WhatsApp. A gente se vê nas aulas ao vivo, mas faz a sua matrícula. Obrigada. Obrigada pelos beijos, pelo adorei. Beijo. Obrigada. Amei. Beijo. Beijo, já sou sua aluna. Eba! Beijo grande. A gente se vê, então, daqui a um mês. Ai, que delícia! Danúbia, que você tá brava, que eu não consegui responder você. Vem para aula ao vivo. Se a gente ficar aqui até 11 da noite, tem pergunta. Beijo de Nova Lima, Minas Gerais. Ah, eu vou para Minas, hein, esse ano. Beijo, beijo, pessoal. Beijo, Marina.